Olá, bem-vindos a mais um vídeo. No episódio de hoje vou dar continuidade ao tutorial do último vídeo, onde introduzi a biblioteca PyFPDF, que permite a criação de documentos PDF através do Python. Neste vídeo vou cobrir o processo de geração automático de um PDF com a análise de uma ação. Em particular, vou apresentar em maior detalhe como criar as diferentes secções do documento, como inserir elementos gráficos tanto no rodapé como no cabeçalho para tornar o visual mais profissional e, por último, como montar o processo de forma a que seja flexível e adaptável a qualquer ação. Se estão a gostar dos vídeos que tenho publicado, então deixem um like para apoiar o canal e fazer este conteúdo chegar a mais pessoas. Vamos então para o vídeo. Bom, vamos avançar então para a criação do nosso processo que nos vai permitir gerar um report automático com a análise de uma dada ação. Em primeiro lugar, eu gostava de mostrar qual é que é a estrutura que nós pretendemos. Abrindo aqui o nosso relatório da análise, ok? Podemos ver então aqui qual é que é o produto final, aquilo que pretendemos obter. E podemos ver aqui, temos então um relatório com informação do ativo, temos aqui um logo que também podemos adicionar e parece que fica bastante bem neste tipo de documentos. E depois temos aqui a informação dos detalhes da empresa, depois aqui alguns indicadores, uma análise gráfica e depois aqui, pronto, temos aqui mais algumas notas da data em que foi gerado o report, etc. Qual é que é a estrutura então que nós pretendemos? Se eu abrir aqui, podemos ver então que o nosso documento está dividido em 5 grandes partes. Em primeiro lugar, vamos ter aqui um cabeçalho, onde vamos ter aqui uma imagem com o logo e o texto, ok? Depois vamos ter aqui duas linhas de texto, sendo que uma vai ter detalhes da empresa, ou seja, detalhes mais genéricos, como o mercado onde atua, por exemplo, mesmo a descrição. E depois no segundo, vamos ter já indicadores. Estes indicadores podem ser o que pretendemos, neste caso eu vou usar, por exemplo, a capitalização de mercado, o volume diário transacionado, etc. Depois vamos ter uma área onde vamos ter uma análise gráfica, que no caso vou colocar um gráfico com a média móvel e a média móvel simples e a média móvel exponencial. E depois vamos ter o rodapé, aqui com mais algumas imagens, algum grafismo, e depois também aqui uma informação, como vimos, no rodapé. E pronto. E esta vai ser a estrutura que vamos procurar obter e isto vai influenciar agora a forma como vamos construir o nosso código, sendo que vamos começar a construir a informação do topo para baixo, ou seja, começando no cabeçalho. Por isso, se eu voltar aqui então ao Google Colab, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser importar os packages, ou as livrarias. Neste caso, vou começar por importar FPDF. Eu já tinha instalado estas bibliotecas no episódio anterior. Aqui vou só importá-las só para relembrar o que é necessário. Vou também importar o iFinance, que foi uma biblioteca que eu já mostrei no primeiro episódio e que nos permite extrair informação das cotações das ações e é isso que vamos usar então para construir os nossos gráficos. From DateTime, também fazer uso desta biblioteca. Import DateTime, ok. E depois o Matplotlib. Falta-me aqui um T. Matplotlib.plt splt. E se eu correr, vamos ver se está tudo ok. Se eu correr para instalar, se calhar vou necessitar de primeiro instalar. Exatamente, ou seja, vou começar por correr então aqui este meu pip install, que ainda não estava instalado aqui neste meu ambiente, por isso vamos correr. Ele vai-me instalando os packages, por isso como dizia o iFinance, o FPDF e faço também o pip upgrade do Matplotlib para garantir que temos a última versão e que temos todas as ferramentas mais recentes disponibilizadas para esta biblioteca disponíveis. Ok? Uma vez instalado, temos só fazer aqui um restart. Yes, ok. Vou correr também esta nossa função. Esta função basicamente vai nos permitir criar o gráfico e eu vou também deixar o card para o vídeo onde mostrei em maior detalhe como construir estes gráficos com a média móvel simples e exponencial. Temos tudo, parece-me estar tudo ok. Agora é só importar esta biblioteca. Matplotlib.plt. Falta-me aqui pyplot, ok. E pronto, está tudo importado. Podemos então avançar para a construção do nosso PDF. Ou seja, nós pretendemos então criar um processo que faça a exportação de um PDF com a análise de uma dada ação, mas pretendemos que isto seja flexível e adaptável a qualquer tipo de ação. E por isso, aquilo que eu vou fazer em primeiro lugar é definir algumas variáveis que me vão permitir facilmente
manipular, digamos assim, este processo e ajustar a diferentes ativos. E por isso, vou definir então aqui os inputs e em primeiro lugar, aquilo que vou colocar é o ticker, ou seja, a empresa para a qual pretendo gerar este report. E no caso vai ser a Apple. E depois também vou definir aqui algumas datas. Estas datas vão ser usadas para a construção gráfica que vimos há pouco e basta ser então a data de início, que no caso vai ser, vou colocar por exemplo 1 de maio, ok? E a data de fim. E vou colocar por exemplo 1 de dezembro. Ok. E temos as nossas duas strings, vou só correr para fazer a atribuição. Avançando. Definimos então as nossas variáveis, agora aquilo que eu pretendo é, como vimos há pouco, ao nível do primeiro texto 1, pretendo informação mais fundamental, detalhes da empresa. E nós vimos que usando o package ou a biblioteca YFinance, nós poderíamos extrair esta informação. Como é que eu posso fazer isto então? Simplesmente chamando a biblioteca YF, e aquilo que eu vou chamar vai ser o método ticker. E dentro do método ticker tenho que especificar o ticker para o qual pretendo extrair informação, e esse ticker vai ser então o que está na minha variável tickers, ok? E podemos correr para ver se está tudo ok, para ver se está tudo a funcionar bem. E agora, se eu mostrar dentro deste meu objeto, correr este método de info, nós podemos ver que temos uma série de informação associada a este ticker, que no caso é Apple. Temos aqui um dicionário com uma série de informação, desde o preço de abertura, temos aqui o payout ratio, o price to book, etc. Eu vou querer usar uma parte desta informação para construir então o meu relatório. E como é que eu posso fazer isso? Basicamente, o que eu pretendo é então um subset deste dicionário. Em primeiro lugar, vou criar uma lista com o que eu vou chamar que são as minhas keys to extract, ok? As chaves que eu pretendo extrair deste dicionário. E esta lista vai incluir aqui alguma informação que eu pretendo extrair. Por isso, vou querer saber o mercado onde atua, vou querer o long name também, vou querer a indústria, vou pretender o market cap, vou pretender também o price to book, ou seja, não só detalhes da empresa, mas também alguns indicadores. O website, por exemplo. Estou aqui a dar alguns exemplos, mas obviamente que isto poderia ser adaptado às necessidades de cada um e ao que cada um pretende. Só extrair a informação que necessita. Short name. Vou aqui também extrair o average daily volume, 10 dias, ou seja, a média dos últimos 10 dias em termos de volume. Ok. O payout ratio e falta-me o long business summary. Vamos só correr isto para garantir que, penso que assim também. Deixa-me ver se, ok. Vamos ver agora se está tudo bem escrito. Como é que eu vou fazer este subset então? Simplesmente vou atribuir este meu subset. Isto é relativamente simples, ou seja, vou percorrer a minha lista, ok? E vou buscar a informação pertencente aqui a este objeto Apple, ou seja, este meu dicionário. Como é que eu vou fazer isto? Ou seja, o ponto .info vai ser o meu dicionário, aqui vou colocar esta variável key, e aquilo que eu vou fazer é fazer aqui, percorrer a minha lista, keys to extract, ou seja, a minha key vai percorrer esta lista, vai substituir aqui e vai atribuir com o mesmo nome a um dicionário. E assim vai-me permitir ir buscar só uma parte deste dicionário apple.info. E por isso correndo, para ver se está tudo ok. E podemos ver então o subset para ver se tenha toda a informação que pretendemos. Ok. E podemos ver que temos aqui toda esta informação. Temos então a média dos últimos 10 dias, a indústria onde atua, o long business summary, etc. Temos toda a informação pretendida. Pronto. Temos então a nossa informação para o texto número 1 e o texto número 2, que vão ser ambas informações que eu vou extrair a partir deste dicionário A subset. Agora aquilo que eu pretendo vai ser então extrair a informação de cotações para poder construir então os gráficos. Como é que eu faço isso? Mais uma vez, usando
a biblioteca YF. Vou fazer download, vou usar o método download. E aqui para o download, como podemos ver aqui, é necessário especificar então o ticker. E por isso o ticker que eu vou colocar vai ser o que está na minha variável tickers, ok? E vou especificar também a data de início e a data de fim. E vou só fazer um reset index, que é para ter então a data também, em vez de ter como índice, vai também ter como coluna. E mostrando então os dados, só para vermos. Pronto. Podemos ver então que temos aqui toda esta informação, desde o open, high, low, close, etc. Temos toda a informação para os diferentes dias até o dia mais recente. Ok? Code, pronto. Uma vez extraída esta informação, e vimos anteriormente que eu tinha aquela minha função que me permitia construir um gráfico, tanto com a média simples, média móvel simples e a média móvel exponencial, e aqui simplesmente vou chamar esta função, e nesta função também tem só 3 parâmetros, que vai ser o input data. Vou especificar também aqui a minha janela, sendo que no caso já está como default a 10 e vou manter, ou seja, vou usar 10 períodos para calcular as minhas médias móveis. E depois o meu file name, aliás, file underscore name, que também está como default, mas eu vou colocar aqui só para dar alguma visibilidade, ok? Que é o SMA plot. File underscore name, SMA underscore EMA underscore plot.png. Vamos ver se está tudo a correr direito. Ok. Podemos ver então aqui que criou o meu gráfico com a informação. Aqui vou deixar só fazer aqui uma pequena correção, que aqui quando aparece o símbolo, eu gostava que me aparecesse o símbolo do meu ticker. Por isso vou colocar aqui ticker, que é para ele me apresentar aqui o ticker correspondente à minha ação. Vou correr isto novamente e voltando aqui, agora vou ter aqui um parâmetro que vai ser tickers. Ok, vamos ver agora se já fica corrigido. Pronto, já me aparece aqui a Apple, que assim, pronto, também temos variabilidade ao nível do... ou seja, temos flexibilidade para poder reproduzir estes gráficos para diferentes tipos de ativos. Continuando, já temos o nosso gráfico, já temos a informação do texto 1 e do texto 2. Eu voltando então aqui ao que nós pretendemos obter, ao relatório. Ou seja, já extraímos então a informação necessária para construir tanto esta linha de detalhes da empresa como a dos indicadores, e também já temos o nosso gráfico, e por isso a única coisa que nos falta fazer é então construir este relatório. Por isso podemos voltar aqui para o Colab, ok? E agora então vamos avançar para construir o relatório. E por isso, vou só colocar aqui então relatório PDF. Pronto, ok. Só para separar. E se nós avançarmos aqui então, em primeiro lugar aquilo que vou ter de fazer então, neste caso para ter esta flexibilidade, é definir aqui algumas variáveis que nos vão ajudar. Vou colocar aqui set variables, e as variáveis que eu vou definir vai ser a largura, que no caso é a largura total do documento, que como é uma folha A4 vai ser 210, e isto é em milímetros, ok? Depois vou querer a altura, que vou colocar como 297, que é também a altura padrão de uma folha A4, e depois vou definir a margem. A margem como default, e vimos anteriormente, é sempre 10 mm ou 1 cm, mas vou colocar aqui também para ter isto associado a uma variável, se pretender alterar. E pronto, ok. Uma coisa que também agora vou querer fazer, então, é, em primeiro lugar, construir o cabeçalho. E por isso, o cabeçalho, em primeiro lugar, antes de construir o cabeçalho, é necessário definir algumas configurações, como vimos anteriormente. E que configurações são essas? Primeiro, criar o objeto PDF, que é o que nos vai permitir aceder a todas as funções desta biblioteca para criar e para inserir texto e imagem no nosso documento PDF. E por isso, as mesmas definições que tinha usado no exemplo do vídeo anterior, por isso aqui portrait, ou seja, na vertical, a unidade de medida vai ser milímetros, e vou colocar aqui o tamanho que vai ser A4, ok? Depois vou ter necessidade de gerar uma página, chamando a função addPage, isto é sempre necessário. Definir também a fonte,
Nós vimos que isto também é obrigatório definir, porque de outra forma o documento fica inválido. Arial, aqui posso definir o tipo de letra, no caso, se eu definir Arial, aqui vou definir como bold, ou seja, a negrito, e depois também o tamanho da letra, no caso vou definir como 18. E pronto. E aqui também, depois vou colocar aqui as definições da margem. Isto porquê? Por default temos 10 mm, mas imaginemos que eu queria alterar aqui na minha variável para outro valor, também pretendo que isso seja refletido no documento. E como é que eu posso fazer isso? Chamando então a função AutoPageBreak. E aqui aquilo que vai fazer é definir então uma margem a partir da qual ele faz a quebra de páginas e começa uma segunda. E no caso, eu vou pretender que essa margem seja igual à margem que eu defini na minha variável. Pronto. Ok. Vamos só correr para ver se está tudo ok. Podemos aqui também, falta-nos o pdf.output. Ok. Relatório _ análise. E aqui F, porque queremos uma gravação local. Uma coisa aqui, pois não é margem, porque o nome do parâmetro é margin. Ok. Tudo ok, parece estar a funcionar tal como pretendíamos. E por isso, aquilo que nós podemos fazer então é começar por construir o cabeçalho. O cabeçalho e também o rodapé, e eu já vou mostrar porque é que vou mostrar os dois em conjunto. Ou seja, colocar cabeçalho e rodapé. Ok. Nós vimos que no nosso cabeçalho e no nosso rodapé nós tínhamos uma imagem, um logotipo, e eu vou mostrar como é que eu coloquei essa informação no PDF. Podemos ver que em primeiro lugar aquilo que eu fiz foi construir então uma imagem em que vou ter então o meu cabeçalho e o meu rodapé. E depois cortei esta imagem em duas partes, uma para o cabeçalho e outra para o rodapé, ok? Isto aqui tem a informação, tem uma imagem em branco aqui ao lado, ok? E por isso podemos ver que são as duas JPEG e a única coisa que eu vou ter de fazer vai ser inserir ambas as imagens, tanto no início como no fim da minha página, para definir então o meu cabeçalho e o meu rodapé. E como é que eu posso fazer isso então? Chamando o método .image, ok? E no meu método .image, aquilo que eu vou ter de especificar vai ser o nome da minha imagem, no caso, ok? Aqui eu chamei letter_page header.jpg e depois também vou ter de especificar onde é que eu quero colocar. Neste caso eu vou usar coordenadas para ter então para inserir com coordenadas absolutas, ok? E vou querer que ele insira no x igual a 0 e no y igual a 0. E também vou especificar e vou obrigar a que a largura seja a largura da página, ok? Ou seja, vai ser a largura da minha imagem vai ser a 210 mm. Pronto. E depois vou ter de inserir também, de igual forma, a minha imagem para o rodapé, ou seja, o footer.jpg. Por isso vou especificar aqui x igual a 0, ou seja, vou querer que ele esteja encostado à margem esquerda, mas vou querer que ao nível do eixo do y ele esteja ligeiramente afastado da margem inferior. Como é que eu vou fazer isso? Vou especificar a altura, ou seja, a altura do documento, menos 10 mm. Ok? Ou seja, vou querer que o canto superior esquerdo, como nós vimos, como é que funcionava no episódio anterior, queremos que o canto superior esquerdo da imagem fique na posição x igual a 0 e y igual a 298, que no caso vai ser a altura do documento, menos 10 mm. E depois vou especificar a largura. A largura da minha imagem também vai ter de ser a largura da minha página total. Pronto. E, obviamente, eu aqui estou a tentar aceder a imagens. Só que estas imagens têm que estar no meu espaço do Google Colab. Por isso aquilo que eu vou ter de fazer vai ser abrir as minhas imagens. E se eu consultar então aqui, vou ter de copiar estas minhas imagens para este espaço. Vou dizer que sim, ok? E agora posso então correr o meu report. E pronto. E aquilo que podemos ver, que é o output, ou seja, temos aqui a nossa análise de relatório. Falta-nos aqui o ponto PDF.
gerar novamente. Fizemos aqui um refresh. Pronto, temos aqui então o nosso relatório. Podemos apagar este. Vou apagar este fecheiro. Vou fazer download então do relatório. Se eu abrir então o relatório, pronto, podemos ver que temos então o nosso cabeçalho e temos também aqui o nosso rodapé. E parece estar tudo ok. Podemos então avançar para o próximo passo. Retomando aqui ao Google Colab, aquilo que agora vamos pretender fazer é colocar o título. Inserir título. E o título, como nós vimos, é simplesmente o nome da ação que nós estamos a analisar ou a que se refere um dado relatório. E por isso, para inserir esta informação, vamos necessitar de usar o método cell, que é o que nos vai permitir escrever texto. O que é preciso especificar nesse método cell? Vou ter de especificar, em primeiro lugar, qual é a largura da minha célula e, no caso, eu vou pretender que a minha célula fique com uma margem lateral, tanto do lado esquerdo como do lado direito. Por isso, aquilo que eu vou fazer vai ser colocar que a largura da minha imagem vai ser a largura total da página, menos 2 vezes a margem que eu defini. Posteriormente, vou ter de definir a altura da minha caixa de texto, que no caso vai ser 60, e depois definir também qual é que é o texto que eu pretendo colocar. E o texto que eu pretendo colocar vai ser análise e o nome da empresa, que vai ser company. Esta variável vou ter de definir. Posso voltar aqui atrás e definir que a minha variável company vai ser ir buscando aquele dicionário que construí anteriormente e ir buscar o short name. Ok? Ou seja, o short name vai ficar gravado nesta minha variável company e depois vou utilizar então aqui no meu título. E assim consigo definir então o título que vai aparecer juntamente com a minha imagem de cabeçalho. Eu vou também querer colocar uma margem, okay? Uma linha à volta da minha caixa de texto também para facilitar a visualização da informação. Penso que ajuda a perceber como é que isto funciona. Vou colocar que quero o line break, ou seja, vou querer uma quebra de linha para avançar para o parágrafo seguinte e vou também pretender que a minha informação, ou o meu texto, dentro da caixa, dentro do retângulo, esteja alinhado à direita. E por isso aqui no align eu vou colocar o R que se refere a right, ok? Direita. Posteriormente, vou querer também colocar aqui uma célula, vou querer aqui um espaçamento, ok? Entre as diferentes informações, então simplesmente vou colocar uma caixa de texto vazia, sem informação. A minha caixa de texto vai ter a largura de 60 e aqui a parte importante é os 5 mm, que vai ser a altura e que vai ser o espaçamento que eu pretendo. Coloco uma string vazia, para não colocar informação nenhuma, e mais uma vez defino então que quero uma margem, ou seja, uma border igual a 1, e aqui o line igual a 1 também. Ou seja, quero que ele avance para o parágrafo seguinte. E posso então correr estas linhas de código e ver qual é que é o resultado. Abrindo aqui o fecheiro. Pronto, podemos ver então como é que fica a informação. Para já eu coloquei então estas linhas para facilitar a visualização da informação e podemos ver então que temos aqui a caixa de texto com a informação alinhada à direita e que se refere à análise do nome da empresa, que era o short name que aparece como Apple. E depois tem aqui o meu espaçamento de 5 mm, ok? Avançando então, para além do nosso título, aquilo que vamos querer agora é introduzir o texto da primeira linha. E voltando aqui ao exemplo, para facilitar a percepção, ou seja, já colocamos então esta informação, temos aqui este espaçamento e agora aquilo que vamos querer colocar vai ser estas duas caixas, chamamos assim, são mais de 2 caixas de texto, mas estas 2 linhas de texto. Aqui o detalhe da empresa, ou até secções, a secção de detalhes da empresa e a secção dos indicadores. Voltando aqui então ao Google Colab, como é que eu posso então introduzir esta informação? Em primeiro lugar, vimos que tínhamos ali 2 títulos, os detalhes da empresa e os indicadores, e é isso que eu vou começar por fazer. Então vou colocar aqui texto, secção detalhes da empresa, por exemplo, ok? Ou seja, vai ser aquela minha primeira secção. E por isso, o que é que eu vou precisar de colocar aqui? Em primeiro lugar, definir a fonte, ok? Ou seja, já tinha definido anteriormente, mas isto era o tamanho para o título, agora vou pretender um tipo de fonte diferente para o restante documento. E por isso, set font, vai ser o mesmo tipo de letra, Arial, e aqui vou especificar que quero
a negrito e sublinhado, ou seja, o U corresponde ao underlined e por isso sublinhado. Por isso defino isto, que ele vai fazer overwrite à informação que eu já tinha especificado anteriormente. E agora aquilo que eu posso fazer é então chamar a minha célula para escrever então a informação com o texto. E no caso, aquilo que eu vou colocar vai ser detalhes da empresa. Mais uma vez, vou especificar aqui que quero uma margem à volta da caixa de texto e quero também fazer um parágrafo. Eu vou correr, mais uma vez, e para vermos o output. Relatório análise PDF. Abrindo aqui o documento. Pronto, podemos ver então que aparece-nos agora uma nova caixa de texto com informação então sublinhada e a negrito de detalhes da empresa. Retomando então ao Colab, podemos ver então que já temos então esta informação dos detalhes da empresa e agora aquilo que eu vou pretender é colocar então aquelas diferentes caixas de texto. Posso mostrar novamente no documento para perceber então o que é que se pretende, ou seja, esta informação. Isto na prática vão ser 4 caixas de texto em que vão ter diferentes tipos de letra, ok? Aqui vai estar a negrito e aqui não. E por isso eu pretendo que esta informação seja constante em qualquer documento que eu gere, mas quero que isto se altere para os diferentes tipos de análise. E a mesma lógica se aplica aqui nesta secção. E eu vou mostrar então como é que eu vou fazer isto no Google Colab. Para facilitar este processo, eu vou criar uma função que me vai permitir criar diferentes linhas de texto, ok? E por isso, como é que eu posso criar então esta função? Eu vou criar uma nova linha de código e vou definir então aqui a minha função add row, ou seja, adicionar linha. Add row. O que é que vai ter a minha add row? Vai corresponder então a uma linha de texto e essa linha de texto vai ter então dois cabeçalhos, digamos assim, que vão estar a negrito e depois 2 informações referentes à empresa. E por isso, o input desta minha função vai ter de ser uma palavra em bold, uma palavra de texto, uma segunda palavra bold e uma segunda palavra de texto. Ou seja, pegando aqui novamente neste exemplo, aquilo que eu vou querer é uma função que me gere esta linha. A primeira palavra vai ser a negrito, a segunda vai ser um texto normal, depois vou ter mais uma vez uma palavra a negrito e outra um texto normal, ok? Por isso, retomando aqui, definir add row. Em primeiro lugar, vou definir a fonte, que a primeira fonte vai ser a negrito, ok? Arial B, e aqui vou colocar 12. Depois vou especificar a minha primeira caixa de texto, que vai ter um tamanho 30, 10 de altura, ok? Depois vou especificar o meu texto vai ser o texto que vem nesta variável, bold 1. Depois vou especificar então que não quero nenhum frame à volta e que não pretendo que faça um line break, porque aquilo que eu pretendo é que ele escreva à frente a caixa de texto seguinte. A caixa de texto seguinte vai ser, mais uma vez, necessário definir o tipo de letra. Agora já não vou querer bold, vou querer o mesmo tamanho e o mesmo tipo de letra. E aqui vou especificar também, mais uma vez, uma caixa de texto. Só que agora esta caixa de texto vai ser um pouco maior. Vai ter o tamanho 65, a altura 10. Aqui vou especificar que vou querer a informação associada a esta variável text1. E mais uma vez vou querer tudo a zeros e o alinhamento central. Ou seja, eu quero que a informação dentro desta caixa de texto fique alinhada ao centro. Posteriormente, vou ter de definir a segunda caixa de texto com informação a negrito, set font, até acaba por ser, vou copiar aqui para facilitar, acaba por ser a mesma informação e aqui a mesma coisa. O mesmo tamanho da caixa de texto, só que agora em vez de ser o bold 1, vou querer a string bold 2. Ok? E aqui a mesma coisa agora para esta minha última caixa de texto. Mais uma vez, aqui não quero nenhum tipo de letra, quero que seja letra normal, default. Aqui vou especificar o tamanho, vou querer 65, a altura 10 e o texto associado à variável 2. Só que agora aqui vai variar uma coisa que é, eu aqui vou colocar 1. Porquê? Porque eu quero que no fim desta minha linha ele faça um parágrafo para que
qualquer informação que eu adicione posteriormente, ele adicione em linhas subsequentes, ok? E por isso, parece-me estar tudo ok. Vamos só validar, correr aqui a função. Ok. Então agora, torna-se bastante simples para mim criar uma linha como nós vimos. Simplesmente chamando esta função. Então o que é que eu vou fazer? Vou adicionar, então, até vou colocar aqui, linha 1, ok? Eu vou adicionar então a função addRow. Vou chamar a função addRow e, em primeiro lugar, vou ter a minha palavra descrição, que vai ser então o bold 1, ok? Depois, como texto, o que é que eu vou ter? Vou ter a informação do meu dicionário que definimos inicialmente, por isso vai ser aqui o long name. Vou ter mais uma palavra a negrito e podemos ver que isto não são variáveis, estas palavras são fixas porque vão ser sempre as mesmas em qualquer relatório, isso é importante destacar. Mas estas aqui associadas ao dicionário depois vão depender do que eu defini nos meus stickers. Aqui vou definir então, ou seja, o símbolo, que tem o nome de símbolo na minha variável A subset, ou no meu dicionário A subset. Eu vou correr só esta parte, só para percebermos então se isto está tudo ok. Aqui parece que está tudo bem, ok? Vou então correr. Abrindo aqui o nosso relatório, para vermos o output final. Podemos ver então que já temos aqui esta linha. Temos então aqui a descrição, o nome da empresa, temos aqui o símbolo e, obviamente, aqui o símbolo associado à empresa. E podemos ver que isto acaba por está colocado de forma central, como nós especificamos. Voltando ao Google Colab, podemos repetir esta mesma estratégia para as diferentes linhas. Isto torna-se relativamente simples fazê-lo. Ou seja, linha 2 e a mesma lógica de addRow. Aliás, até posso copiar para agilizar aqui o processo. Linha 2. Só que agora aqui vou especificar informação diferente. Aqui vou querer o mercado, que está gravado no meu dicionário com o nome market, tudo em minúsculas. Depois vou querer também aqui a indústria, e aqui no subset vou querer a industry, ok? Pronto, parece estar tudo ok. E vou também colocar agora no fim, também é importante, um espaçamento, ok? Para, mais uma vez, não ficar a informação toda grega, toda muito junta. Depois colocar um espaçamento de 5 mm, ou seja, uma caixa de texto. Aqui não vou querer informação nenhuma dentro da caixa de texto e vou colocar só uma margem e um line break para facilitar a visualização. Por isso, abrindo, relatório, ok. Vamos ver então o nosso PDF e pronto. Mais uma vez, mais uma linha, agora com o mercado e a indústria, Consumer Electronics, e mais uma vez uma caixa de texto, tal como tínhamos aqui, só para criar um espaçamento. Agora a ideia é repetir a mesma coisa para outra secção, que vai ser a secção indicadores. Okay? A lógica é exatamente a mesma, okay? Relativamente simples, por isso aquilo que eu vou fazer vai ser definir a fonte, o tipo de letra, okay? Arial, aqui vou especificar que quero negrito e sublinhado e vou especificar também o tamanho, ok? E basicamente vou querer exatamente a mesma coisa que defini anteriormente, ou seja, largura 60, tamanho 10, só que aqui nos detalhes da empresa eu vou querer indicadores, ok? Indicadores, aqui já não necessito frame, mas já percebemos esta lógica das caixas de texto e assim também facilita depois a visualização. E posso então colocar linha 3, ou seja, na linha 3 o que é que eu vou pretender? Mais uma vez colocar esta função, o addRow. Só que aqui vou ter de fazer alguns tratamentos para facilitar a visualização da informação. Em primeiro lugar, vou ter de formatar, digamos assim, o market cap. Ok, market cap, ou seja, como número. Então, market underscore, aliás, exatamente, market underscore cap vai ser igual ao number, aliás, a formato number. Aqui vou colocar então uma vírgula, aliás, e depois vou fazer replace desta vírgula por um ponto. Certo? Eu posso colocar assim, por exemplo, esta vírgula por um ponto, ok? E vou também querer adicionar aqui um símbolo só para ficar melhor, aqui um símbolo do dólar. E aqui é formato. Ou seja, o que eu estou a fazer?
simplesmente vou ter um número bastante grande. Eu posso mostrar aqui numa linha em baixo para percebermos qual é o output. Se nós podemos ver que a capitalização de mercado retorna como um valor ou um número bastante grande e a leitura torna-se imperceptível de que ordem de grandeza é que estamos a falar. Então, para facilitar, aquilo que eu vou fazer vai ser usar a função format para a cada 3 algarismos colocar uma vírgula a separar, só que depois vou substituir a vírgula por um ponto porque, por preferência pessoal, prefiro visualizar a informação com um ponto, ok? E por isso, tendo esta informação, posso então agora criar a minha linha. Ou seja, aqui, em vez de ter a descrição, aquilo que eu vou ter vai ser a capitalização de mercado, ok? Na minha variável texto, vou colocar o market underscore cap, ok? Aqui no símbolo, em vez de agora ter o símbolo e a capitalização de mercado, vou ter uma informação diferente, que vai ser o price to book, ok? Pronto, tenho aqui o meu price to book, aliás, e agora vou ter só aqui fazer uma correção, que é colocar mais uma vez um pequeno ajuste e colocar aqui como string. Isto porquê? Vou colocar aqui então o price to book e podemos ver, vou só retornar mais uma vez como fiz aqui, vou retornar então esta informação. Pronto, podemos ver aqui que aparecem bastantes casas decimais. Aquilo que eu vou fazer é usar a função, o método round, para reduzir este número de casas decimais, ok? Só para facilitar então aqui a visualização, ficar mais reduzida. E depois vou converter então para string. Só confirmar que estão bem aqui os parênteses, ok. Depois, posso já adicionar a linha 4 e vemos no fim o resultado final tudo junto. Na linha 4, o que é que eu vou ter na linha 4? Vou ter mais uma vez a necessidade de formatar um número, subset, e aquilo o que eu pretendo é agora a média. Podemos ver que a mesma lógica se aplica para estes exemplos que eu mostrei. Ups, aqui só pretendo isto. Pronto, aparece um número bastante grande, mais uma vez vou querer fazer o tipo de formatação que fiz anteriormente para a capitalização do mercado, e por isso basta-me copiar aqui então, e colocar aqui então o average volume, ok? Average volume, vou formatar então o number, pronto, só que agora não vai ser necessário o dólar, porque isto é o número de ações que foram transacionadas num dado dia, ou a média dos últimos 10 dias, aliás. Então, basta-me copiar, mais uma vez, e usar esta função, e podemos ver aqui a facilidade, que é utilizar esta função, porque como é uma linha ou uma estrutura que pretendemos repetir, torna-se muito mais fácil se tivermos a informação toda agregada neste add row, porque depois nos permite utilizar múltiplas vezes e mesmo se for necessário fazer alguma alteração, podemos alterar diretamente aqui, que vai refletir logo na construção do documento. Torna-se muito mais simples programar desta forma. E por isso, capitalização do mercado, já não pretendemos isto. Aquilo que pretendemos vai ser o volume diário. Volume diário, ok? 2 pontos. Aqui vou colocar average volume. Aqui em vez do price to book, aquilo que eu vou colocar vai ser o payout ratio. 2 pontos. E mais uma vez vou usar a mesma lógica de reduzir aqui o número de casas decimais, só que agora para o payout ratio. Pronto. Temos então aqui a nossa informação toda. Vou também mais uma vez só colocar aqui uma célula de espaçamento, só para mais uma vez criar uniformizado. Já colocamos o espaçamento anteriormente, agora também colocamos no fim desta secção. Vou colocar vazia, aqui 0 e aqui 1 para fazer então o parágrafo. Pronto. Se eu correr, vamos ver se está tudo ok, se tem aqui algum erro. Parece que não. Vamos ver aqui o output. Relatório final. Ok. Podemos ver então aqui o nosso relatório. Já temos aqui a nossa secção com os detalhes da empresa e temos aqui a secção com os indicadores. Podemos avançar então para a secção com o gráfico. E aqui um tipo de informação um pouco diferente. Vou então colocar gráfico. Ok. Como é que podemos fazer para colocar o nosso gráfico? É bastante simples, usando o método image. Em primeiro lugar,
vou ter mais uma vez definir o tipo de letra, vou usar o setFont, ok? Porque vou querer colocar então o título a dizer o gráfico, ou análise gráfica, por isso BU, é negrito e sublinhado, e tamanho 12, o tipo de letra. Aqui, pdf.setFont, pdf.cell, ou seja, vou escrever então o meu texto, tamanho da caixa de texto 60 de largura, 10 de altura, e aqui análise gráfica. Vou especificar aqui também, mais uma vez, estas definições da margem e do line break, e aqui vou colocar também o caminho, ok? O caminho para a minha imagem. Aqui acaba por ser mais o nome da imagem. E que nós podemos ver que, eu vou mostrar aqui nas nossas pastas, que aparece aqui então o meu gráfico que tínhamos criado anteriormente, e é esse que eu vou querer colocar na imagem. Aliás, no relatório. SMA, underscore MA, importante garantir que maiúsculas e minúsculas estão corretamente colocadas, PNG. Ok. E por isso, já tenho aqui o meu título, já tenho aqui o caminho para a minha imagem. Agora simplesmente vou colocar pdf.image, vou colocar então o img, vou colocar o nome da imagem, acaba por ser o caminho, e vou também especificar a localização onde pretendo colocar a minha imagem. Por isso, a nível de X, aquilo que eu vou fazer vai ser getX, ou seja, vou querer na localização atual, quero que o X esteja na localização atual, e vou querer que a minha largura seja igual à largura do meu documento, menos 2 vezes a margem, ok? E depois a altura, vou também querer aqui algum espaçamento, por causa do tema do rodapé, não quero que a imagem ocupe até ao fim do documento, e por isso, aquilo que eu especifiquei, e aqui podemos ver a vantagem de termos definido inicialmente o tamanho, aquelas variáveis, é que se mudar o tamanho do documento, por exemplo, para um A3, isto aqui também será ajustado. E por isso, a altura vai ser a altura, o tamanho total da página, menos a posição atual do Y, ok? Menos 2 vezes a margem. Ou seja, basicamente aquilo que eu estou a fazer aqui com este tamanho é simplesmente ajustar a minha imagem do gráfico para que fique não encostado à margem inferior e que fique até à altura atual que eu tenho disponível. Ou seja, vou analisar o espaço que tenho até ao fim e vou dizer que vou obrigar a que o meu gráfico fique sempre dentro desse espaço. Se o espaço aumentar, ele vai também ajustar e ocupar um pouco mais. Se reduzir, ele também vai ser flexível para se conseguir adaptar a esse espaço. E por isso é que eu coloco então aqui estas variáveis. E pronto, tenho então aqui esta minha informação e acho que está tudo ok para correr. Este output tem de estar sempre aqui no fim, isto é importante. Parece-me estar tudo ok, vamos só ver se temos aqui algum erro, parece que sim. Ok, isto aqui não pode ser uma string, tem que ser um número, ok. Agora pode demorar um pouco mais a correr, podemos ver, por causa de estar a colocar na imagem. Por isso vamos ver então o nosso output. Ainda não é o final, mas já está perto do final. Pronto, temos então aqui a nossa imagem com a média móvel simples e exponencial. O que nos falta é simplesmente adicionar aqui no rodapé, vou colocar aqui no rodapé, só aqui alguma informação referente então quando é que este relatório foi gerado, também para termos esse timestamp, ok, essa informação da data. Vou colocar, antes de escrever qualquer tipo de informação, vou colocar então aqui o setFont, ok, ou seja, eu estava como negrito, agora vou colocar como sem qualquer tipo de formatação, ou seja, imagem normal, e vou buscar, por isso é que eu tinha inicialmente importado este datetime, vou buscar a data de hoje, ou seja, aqui vou extrair a data de hoje com o ponto now, e depois agora vou converter este objeto do tipo data numa string, com strftime, e o formato que eu pretendo vai ser dia, mês, ano. Ok?
Tem esta informação e pronto. E agora aqui a minha nota do rodapé vai ser uma string em que vou ter análise. Vou ter aqui aquela variável que já tínhamos visto anteriormente, que é o nome da empresa, company, e a data que foi gerada, ou seja, relatório gerado a, e aqui a data, que no caso é uma string agora, não, ok? Pronto. E por último, vou ter então de inserir esta informação no meu documento. Até agora estive sempre a usar o método cell, aqui eu vou usar um método diferente que vai ser o método text. Porquê é que eu vou usar este método text? A grande vantagem é que o método cell especificava sempre em termos relativos, ou seja, ia ver a minha posição atual e desenhava-me a minha caixa de texto nessa posição. Aqui o que eu pretendo é que escrever o texto numa posição que não seja a posição do cursor, a posição atual. Vou querer noutra localização da página e por isso faço uso deste método text. Aqui basta-me especificar a largura e a largura vai ser nota de rodapé vezes 1.5, ou seja, o que é que eu estou aqui a especificar? Menos margem. Explicando então esta função, basicamente tenho a largura total da minha folha e aquilo que eu vou fazer vai ser retirar a margem, ok? E depois vou também tentar fazer aqui uma estimativa de qual é que será o tamanho do meu texto, porque dependendo da empresa podemos ter uma string maior ou menor e por isso colocando este tamanho aqui, aquilo que vai me permitir é, conforme o número de caracteres, vai-me permitir ajustar a largura da minha caixa de texto. Isso também é importante para que não coloque a caixa de texto quase fora do documento e depois parte da informação fica obstruída, ok? E por isso, especifico aqui o X e especifico também o Y, que vai ser a altura total da página, margem a dividir por 2. Ou seja, vou querer considerar que não fique, digamos, à distância de uma margem, mas fica a metade para ficar mesmo na beira, no canto do documento. E depois, o texto, ou seja, a string que eu quero colocar, que no caso é que está na variável rodapé. E pronto, vamos ver se está tudo ok. Se me enganei em alguma coisa. Ok, correu. Vamos analisar o output final. E pronto, cá está. Aparece aqui então o nosso report com a data. Agora, aquilo que eu gostava de mostrar é então como é que eu posso gerar este report para uma outra qualquer ação. Ou seja, o código está construído, o processo está construído, e agora aquilo que eu quero mostrar é então o quão flexível é este processo. Voltando então aqui ao Google Colab. E mostrando então aqui a nossa célula com os inputs, aquilo que eu vou pretender é simplesmente alterar o input. Em vez de colocar a Apple, eu vou colocar a Tesla, por exemplo, que tem o ticker TSLA. Vou correr este código, vou extrair mais uma vez as informações associadas à Tesla, vamos ver se está tudo ok, parece que sim. Vou extrair as cotações da Tesla, vou gerar um gráfico para a Tesla. Podemos ver que agora aqui o gráfico é diferente, as médias móveis também foram recalculadas. E agora vou gerar um novo report. Vamos ver se isto corre tudo direito. Basta correr novamente este meu documento, ok? E vou então analisar agora o output. E abrindo aqui o documento, relatório análise, podemos ver que a estrutura do report é exatamente a mesma. Temos então aqui o nosso cabeçalho, com o título, os detalhes da empresa, mas agora vemos que se alterou a informação que temos aqui. Podemos ver que agora temos aqui o símbolo da Tesla, a capitalização de mercado da Tesla, etc. E o gráfico referente à Tesla, assim como o nosso rodapé, a nossa nota de rodapé alterou-se e aparece a informação da Tesla. O vídeo termina por aqui. Espero que tenha sido útil e que tenham tirado algum valor deste vídeo. Se gostaram, não se esqueçam de deixar um like, subscrever se ainda não são inscritos e ativar as notificações para não perderem nenhum vídeo. Obrigado pela vossa atenção e adeus!